Olá! Quanto tempo? Bom, tô voltando e meu intuito aqui é falar sobre manifestação, cocriação de realidade. E eu dou enfoque principalmente para questões de saúde, né? Se a gente tá, principalmente quando a gente está convivendo com uma pessoa que está aí com uma questão, algum problema, alguma dificuldade e não consegue sair, ou por não ter consciência, ou por tentar e não conseguir, e que isso afete a nossa vida. Mas o processo de cocriação de realidade, ele é o mesmo. Se eu quiser manifestar dinheiro, se eu quiser manifestar uma melhora aí no trabalho, no ambiente familiar, na minha saúde, né? Qualquer coisa que eu queira melhorar, qualquer coisa que seja parte da vida, do nosso mundo, né? Porque manifestação de realidade, eu tô falando aqui de qualquer realidade. E aí, até eu coloquei o título, né? Há mais segredos entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa avó filosofia. Não que eu ache filosofia avó de jeito nenhum, mas é muito isso. Quando a gente aprende a manifestar, automaticamente, a gente aprende, a gente enxerga um mundo que tá aí escancarado na nossa cara, tá o tempo todo, mas só que a gente não enxerga. É impressionante isso. E aí, por isso que eu acho que essa frase do Shakespeare, né, tem tudo a ver. É, a maneira como a gente é ensinado a ver o mundo nos limita nos limita a enxergar muito mais do que tem, né? Muito mais do que tem, e nos impossibilita a perceber soluções que, vendo o mundo pela maneira tradicional como a gente vê, essas soluções não existem. Realmente, isso é impossível, né? O que eu fiz, que foi tirar uma pessoa de um transtorno mental. Tirar completamente essa pessoa do quadro de transtorno mental, né? Quer dizer, eu me tirar de uma situação negativa, às vezes, que já é impossível, usando manifestação, já é uma coisa surpreendente. Tirar uma outra pessoa do quadro de doença também é, né? Principalmente quando é uma doença dita, né? Incurável, sem solução e tal. Então, só que quando a gente aprende a manifestar, a gente passa a ver o mundo diferente e aí as coisas ficam muito mais óbvias, muito mais claras, né? E eu não tô falando que com isso seja a coisa mais fácil do mundo manifestar. É um processo muito simples, é simples, mas não é fácil. E, inclusive, eu acho que muita gente, quando a gente fala em manifestar a realidade ou em transformar a realidade física através da vibração e não da realidade física em si, eu tenho a impressão que as pessoas acham que é não fazer nada ou que até é mais fácil, né? Tipo assim, não precisa fazer nada, mas não é assim, né? Dá trabalho também. Só que, qual é a vantagem, ao meu ver? Primeiro, que o resultado ele é 100% garantido, o resultado positivo. Então, se eu escolho às vezes fazer alguma coisa através do mundo físico, eu não tenho necessariamente a garantia que vai dar bom. Mas quando eu transformo a realidade pelo mundo vibracional, eu tenho garantia de que o resultado vai ser positivo, porque é uma questão, porque é físico. E outra coisa também que eu acho fenomenal é eu justamente conseguir resolver situações que pelo mundo físico não tem como, né? E daí eu acho que para isso então é sensacional. Então, o meu enfoque ele é mais direcionado para isso, para as pessoas conseguirem manifestar uma realidade positiva que pelo mundo físico é praticamente impossível, ou assim, só com um milagre, né? E aí quando a gente aprende a manifestar,
a gente não fica nessa vulnerabilidade, digamos assim. E, e aí, o que que eu quero dizer com uma situação que não dá para resolver, né? Por exemplo, assim, ó, tem situações que é mais fácil, até para ter ideia de como não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo manifestar por vibração. Por exemplo, tem situações que é mais fácil eu resolver no mundo físico do que no mundo vibracional. Por exemplo, se eu quero pegar uma caneta, né? Eu quero pegar uma caneta. É mais fácil, pela maneira como a gente é ensinado a ver o mundo, pelas habilidades que a gente desenvolve na infância, na adolescência, com o nosso método de ensino, enfim, o reforço do que a nossa sociedade, o reforço que a nossa sociedade nos dá do que é importante, tudo isso vai fazer com que seja muito mais fácil eu levantar, pegar a caneta do que ficar tentando trazer ela por meios vibracionais, né? E claro, eu digo isso, a nossa educação, que a gente foi ensinado e que a gente foi treinado a fazer, porque talvez se fosse diferente, seria mais fácil eu ficar sentada e trazer a caneta por uma força aí mental. Mas não é, definitivamente não é mais fácil isso pra gente, né? É mais fácil a gente ir lá levantar e pegar. Então, tem situações físicas que é tranquilo eu resolver de uma maneira física. Mas aí volto a dizer, para todas as situações que não tem solução ou que eu não consigo resolver, é muito melhor transformar vibracionalmente, porque o resultado acontece. Então, casos de saúde, né? Aí eu vou falar aqui para quem tá me ouvindo, para quem não me conhece, e também eu sei que tem muita gente que me conhece, né? Pessoalmente, família, amigos, enfim, conhecidos. E porque às vezes isso, às vezes a gente, hoje em dia, muita gente se fala, né? Muita gente fala sobre isso. A internet também possibilitou aí a disseminação desse assunto. Só que quando a gente vê uma pessoa desconhecida falando sobre isso, principalmente na internet, fala assim: ah, mais um, é um charlatão, quer ganhar dinheiro em cima da ingenuidade das pessoas, não sei o quê, tarará. E isso, na verdade, não passa de uma autossabotagem, né? A gente tá tão dentro desse processo negativo que a gente vive, que quando aparece uma solução, principalmente quando é uma solução que a nossa mente racional não consegue compreender, a gente tende a rechaçar, ridicularizar, né? Então, é possível, que é totalmente possível, e que eu fiz isso com uma outra pessoa, né? Tirei a pessoa de um quadro de doença gravíssimo, já usei para mim para várias coisas, e, e quanto mais, e claro que é um processo, o processo de manifestação, ele é muito simples, né? É só a gente manipular as frequências para o positivo e diminuir as frequências que estão criando o negativo. Só que, teoricamente é isso, é o que falam, é a lei da atração, é só pensar positivo, é só sentir coisa boa. Só que aí essa frase, né, há mais segredos entre o céu e a terra. E aí eu colocaria isso no processo de manifestação. Há mais segredos no processo de manifestação do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Então, manifestar uma realidade física através da vibração, através do pensamento positivo, do sentimento positivo, é totalmente possível. E é isso aí mesmo. Não tá errado, não. Não é mentira. Mas eu diria, esse é o caminho, mas como é que eu vou falar isso, meu Deus? Enfim, existem um mundo de coisas necessárias durante esse caminho. Por exemplo, é o caminho. Esse é o caminho que vai levar a gente a manifestar qualquer realidade que a gente deseja. Qualquer. Mas digamos que eu tenho coisas, aquelas tipo no videogame, né? Que tem os poderes para pegar, as coisas para pegar. Digamos que esse caminho eu tenho algumas coisas que eu preciso pegar, uns poderes aí, algumas sacadas, insights e tal. Que se eu não pegar, talvez eu não consiga chegar.
digamos assim, no final. Mas é o caminho, definitivamente é o caminho. Só que talvez só isso não vai fazer, não vai, tem certos obstáculos que a pessoa não vai conseguir, né, transpor. Mas enfim, então eu vou, o meu canal, página, enfim, tudo isso é para isso, entendeu? Porque manifestar é muito simples, só que existe um mundo de coisas que influenciam no resultado final. E aí, claro, uma pessoa, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, uma pessoa que já resolveu várias vezes um problema, que já trabalha, já faz aquilo há muito tempo, a pessoa já tem várias sacadas que a gente não tem. Então, assim, eu posso, com certeza, eu tenho muita coisa já para ensinar sobre manifestação que para facilitar aí a vida de quem quer manifestar uma, né, eu tirar aí uma doença, é, né, falar de cura, é tão complicado falar de cura na internet, mas assim, quando a gente passa a ver o mundo em termos vibracionais, a gente entende que é possível. É possível, mas eu não vou falar sobre isso, não vou usar esse termo e não vou ficar afirmando isso só para, enfim, né, para evitar qualquer coisa. Porque, claro, eu não posso garantir que ninguém vai se curar, porque eu não sei se a pessoa vai fazer o processo até o fim, vai pegar todos os poderes, vai ter todas as sacadas, né? Não sei se de repente num obstáculo ela não vai empacar e não vai conseguir sair dali, e daí ela não vai atingir. Então, óbvio que eu não posso garantir isso, mas que o processo em si da manifestação, se eu quiser manifestar a cura de um problema, de uma coisa que eu tenho, e se eu for até o final, se eu não parar, é isso que eu vou ter. Sempre lembrando que a manifestação ela é totalmente possível desde que eu esteja, que seja uma coisa relacionada à minha vida, né, à minha experiência, e que seja uma coisa para o bem, e que seja o melhor para o todo, uma coisa que não afete negativamente a vida de ninguém. Tá? Então, aí, se eu quero uma coisa que só se é pro meu bem, se é pro meu melhor, se é pro meu melhor pro todo, isso vai acontecer. Se por acaso eu tô querendo uma coisa e eu começo a manifestar, fazer a manifestação por vibração de uma determinada coisa que eu acho boa, e aquilo não é o melhor para mim, eu não preciso me preocupar, não vai acontecer nada de ruim, ao contrário, porque eu tô me direcionando para o melhor. Se eu me direciono vibracionalmente para o melhor, talvez o melhor que eu acho que seja o melhor não seja o melhor para mim, porque o universo sabe o que é melhor pra gente. Só que tá tudo certo, porque o melhor para mim vai acontecer. Talvez o melhor para mim seja melhor do que eu achava que já seria satisfatório. Mas o lance é esse, é que o processo em si de manifestar a realidade positiva, ele nos leva a um resultado positivo, ou aquele que a gente quer, ou um melhor. E é exatamente isso. E antes de eu ter o resultado que eu quero, eu exatamente o que eu quero, eu vou tendo uma melhora em tudo. Então é realmente um processo muito gratificante, porque enquanto eu não tenho o que eu quero, enquanto eu não atinjo o meu objetivo, eu vou tendo uma melhora gradual na vida, melhora, 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 melhora. Então é realmente bem bacana. Aí então pronto, vou voltar a postar vídeo sobre isso. Tem um trabalho especialmente para quem convive com pessoas que estão doentes, principalmente com transtorno mental, mas vou falar aqui no geral sobre manifestação, dá para adaptar a qualquer situação, né? Peço perdão aí pelos vídeos, pelas edições. Eu ainda sou meio tosca, na verdade, eu preciso. Eu parei, né? Aprendi a editar o básico e parei. E aí são muitas coisas, muitas demandas da vida, mas vou voltar, mas já peço desculpa. Imagino que os vídeos anteriores devem ter ficado bem tosco também. E aos poucos eu vou melhorando essa questão de vídeo, áudio e tal, mas tenho certeza que
esse conhecimento que transformou a minha vida e já transformou, né? Um monte de gente usa e tem resultado positivo. Não é uma coisa inacessível, é fácil, é só começar e é começar sabendo que não é da noite para o dia, vai levar um tempo, mas que o resultado é certo e cada dia vai ficando melhor. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento que fez uma revolução na minha vida pode sim te ajudar a resolver uma situação aí que tá te trazendo conflito, que tá te trazendo dor, sofrimento, perda, escassez, cansaço, enfim. Porque você vai entender como é possível manipular a realidade física através da vibração e para ter resultado positivo, mesmo que seja, né, para transformar uma situação negativa em positiva. E também uma coisa bem importante que eu acho é a gente ter essa certeza no coração e na mente, né, que a natureza, ela tende ao equilíbrio, né? Por exemplo, assim, o nosso planeta é difícil dele se regenerar porque é todo dia muita coisa, né? A gente tá jogando muita coisa negativa, então é difícil. Mas se por acaso a gente parasse, seria só uma questão de tempo para ele se regenerar. O nosso corpo também, às vezes a gente tá com uma doença, tá com alguma coisa, a gente não consegue melhorar aquele quadro sozinho, sem fazer nada, porque a gente continua depositando a energia negativa que causou aquela doença. Mas se a gente parasse, as coisas já tendem ao equilíbrio de uma maneira natural. Então, quando a gente para de colocar o negativo e a gente ainda começa a colocar o positivo, esse trabalho de manifestação, ele é um trabalho em conjunto com a natureza. Ele é um trabalho que leva ao reequilíbrio. Então, isso também é mais uma coisa que dá muita certeza que o resultado vem, porque fazendo isso, a gente está agindo de acordo com a natureza, de acordo com as leis do universo. Então, assim, tudo conspira para para a gente ter o resultado que a gente quer, tá? Beijo e bem-vindos aí à nova era, né? Que eu acho que a gente tá chegando aí, tá entrando num momento bem bacana, que as coisas vão começar a mudar, o mundo vai melhorar, e se eu cuidar de mim, se cada um cuidar de si, se cada um resolver ali uma doencinha que tem, um probleminha que tem, uma falta, uma dor, a gente vai estar acelerando esse processo aí de mudança do mundo que a gente tanto precisa, né? Porque do jeito que tá, não dá mais. Beijo, tudo de bom.